O Sol do mundo dos deuses representava a lei da luz, sendo a fonte de energia para a maioria dos planos secundários. O plano material primordial, os vários planos externos, até mesmo os reinos divinos dos deuses haviam se acostumado a aproveitar sua energia, tornando-se uma condição natural para muitas coisas crescerem. Essas coisas eram normalmente tomadas como garantidas. Somente quando foi perdido, alguém experimentaria o verdadeiro horror. Mundos múltiplos entraram na escuridão quando Leilin devorou o Sol, fazendo com que muitos seres chorassem e chorassem. Todos eles oraram aos deuses, mas sem sucesso. O rosto de Lathander ficou pálido no salão celestial. Ele era o Morning Lord, alguém intimamente ligado à glória do Sol. Com o Sol devorado, ele sofreu ferimentos pesados. Asterisco Crash. Asterisco seu pedestal quebrou imediatamente quando ele caiu nas fileiras. Ele se tornaria um deus menor em um instante, prestes a cair se não fosse por vários outros deuses maiores ajudando, Arg. Meu Sol! Dendar! Ele rugiu de raiva quando sua força divina se estabilizou, sua expressão se contorcendo. No entanto, vários deuses do mal olhavam para ele de uma maneira diferente. O Morning Lord era alguém em desacordo com o mal e ele os ofendia regularmente. Se não fosse pela infiltração de Magus unindo todos eles, eles definitivamente o teriam atacado e matado imediatamente. Asterisco Boom! Asterisco várias explosões soaram no salão celestial, como todos os deuses do sol e da luz caíram da graça. Lathander foi realmente sortudo, vários deuses intermediários e menores morreram imediatamente. Foi como quando a lua explodiu, seus destinos extremamente lamentáveis. Os deuses no salão celestial se apagaram, incapazes de se recuperar do choque. Não é bom! Ogma exclamou, nossos planos de migrar nossos adoradores para nossos reinos divinos. Mesmo se pudermos criar luz e calor dentro de nossos reinos divinos, não seremos capazes de cumprir os requisitos. Nossos portões foram construídos sobre a energia do Sol, eles precisam ser reconstruídos. Reinos divinos foram apoiados pela fé, mas eles também usaram várias outras fontes de energia também. O Sol era o principal entre eles. Deuses eram seres extremamente mesquinhos, então preferiam usar coisas convenientes como o Sol e a trama para reduzir seu consumo de força divina quando construíssem seus reinos divinos. Com a capacidade de deformar a realidade, deuses poderiam criar pequenos sóis em seus reinos divinos. No entanto, isso consumiria força divina, um recurso precioso que veio da fé de seus adoradores. O plano material principal foi forjado com o desastre, e o Veave foi destruído. Os deuses teriam que lutar se não pudessem gastar seus recursos em momentos como esses, mas Ogma descobriu que eles estavam em um impasse. Eles precisavam de adoradores para vencer essa guerra, mas agora eles precisavam do poder da fé para mover seus adoradores para seus reinos divinos. Eles não tinham os recursos agora para fazê-lo, o que significava que seus adoradores diminuiriam como material principal. O avião foi destruído pelo desastre. Este ciclo vicioso foi a raiz da estratégia de Leilin, atacando os alicerces dos deuses e destruindo-a. Seu próprio reino divino estava em Baatori, no pior dos casos, ele poderia transformar todos os seus adoradores em demônios. O pior que poderia acontecer era a perda de um fantoche controlado pelo Ayahuasca. Por outro lado, os deuses teriam que desistir de suas próprias vidas. Doron ficou paralisado no chão dentro do plano material principal, incapaz de se preocupar com os pertences que significavam um mundo para ele. Ele estava olhando para o céu, com a boca bem aberta. O que ele acabará de ver? 9 cabeças apareceram de repente no céu, fundindo-se em uma e engolindo o sol. E depois? Trevas. A escuridão envolveu o mundo, fazendo com que ele se esforçasse para ver qualquer coisa. Ele quase sentiu como se estivesse sonhando. O acampamento desceu ao caos. Lamentando e chorando ressoou por toda a cidade, o fim do mundo que os sacerdotes lhes haviam alertado havia chegado. O medo inato que causou foi o suficiente para uma pessoa sofrer um colapso mental. Não entre em pânico, fique quieto. A luz sagrada irradiava das mãos dos sacerdotes, mal iluminando seus arredores. Doron via apenas medo nos rostos dos outros, alguns deles com medo de bobo. O sol sendo engolido era como o céu desabando.
Verifique o portão de teletransporte, ordenou o bispo. Os sacerdotes subiram rapidamente, mas depois de várias tentativas fracassadas eles relataram de volta impotente: não é bom. A porta para o reino divino foi destruída. O reino divino do Senhor também mudou, então precisaremos nos mudar. Então o que você está esperando, Para? O bispo franziu a testa, mas logo sua expressão mudou novamente. O Senhor enviou um decreto. Pare com todos os planos para mudar os adoradores. O medo encobriu o rosto do bispo ao falar do santo decreto, palavra por palavra. O quê? Os padres ficaram abalados. O tempo todo eles acreditavam que o reino divino do Senhor os salvaria, mesmo que o plano material principal perdesse o sol e se dirigisse para o destino. No entanto, os planos foram interrompidos. Era como se tivessem sido expulsos da arca que deveria protegê-los do apocalipse. A notícia não foi mantida em segredo, espalhando-se muito rapidamente. Os refugiados rapidamente começaram a uivar e clamar, até mesmo os paladinos e cavaleiros incapazes de manter a ordem. Eles próprios não podiam mais determinar seu próprio futuro e destino. Houve até alguns que se juntaram às fileiras dos refugiados em sua explosão. Todos, quieto. Nós. O bispo viu as coisas indo para o sul, mas já era tarde demais para consertar a situação. O clamor tornou-se cada vez mais alto, tornando-se uma violenta multidão. Doron foi pego também. Uma onda de manifestantes surgiu, pisando, chutando e amaldiçoando incessantemente. Muitos foram pisoteados até a morte sob a debandada, agarrando os sacerdotes e a noite em desespero, enquanto usavam toda e qualquer arma disponível a eles para desabafar seu ressentimento e desespero. Alguns funcionários foram mesmo despedaçados. A multidão finalmente acendeu um grande fogo, jogando todos que não pudessem escapar dentro dele. Os sacerdotes e cavaleiros foram devorados pelo fogo enquanto os manifestantes observavam suas lutas de felicidade. Bus. Doron estava no perímetro externo dos desordeiros, ainda conseguindo manter sua racionalidade. Foi nesse momento que seus ouvidos captaram um grande zumbido. Estranho, o que é isso? Ele levantou a cabeça, vendo uma abelha verde gigante na frente dele. Ele abriu a boca, deixando mais insetos cair. Argue! O mais próximo do fogo tinha seu rosto perfurado pelos insetos vis, cada um do tamanho de uma cabeça humana. Suas picadas afiadas imediatamente perfuraram sua pele, fazendo com que ele vazasse sangue profusamente enquanto ele gritava em agonia. O choro parou de repente. O inseto já havia perfurado seu cérebro. Argue! Monstro! Monster! Screams ressoou enquanto todos batiam em retirada, limpando a área rapidamente. Aventureiros e soldados avançaram, atacando os corpos desses insetos com espadas afiadas. Uma substância verde corrosiva caiu no chão quando os insetos morreram, mas as poucas mortes não tiveram impacto algum. Os insetos começaram a apagar os céus, com centenas de milhares, até milhões deles, descendo sobre o plano material principal. Vários profissionais foram mortos em pouco tempo. O zumbido continuou a crescer mais alto, juntamente com os gritos para formar uma espécie de inferno vivo. É fogo! Eles foram atraídos pelo fogo. As notáveis habilidades de observação de Doron levaram-no a descobrir que havia mais insetos reunidos ao redor do fogo. Ele gritou sua descoberta, deixando cair a tocha em suas mãos enquanto corria na escuridão. Sua Excelência, Leylin, o que você acha desse bando de percevejos luminosos? Uma gigantesca colônia de colmeias foi erguida dentro dos pântanos do plano material principal, gigantescos insetos verdes pululando das colmeias. Leylin estava ao lado da mãe núcleo, olhando para esses insetos que destruíam o céu, destruindo tudo em seus caminhos. Este é um limite inferior da força da colônia. Uma vez que a carne e as almas suficientes sejam colhidas, ela evoluirá para produzir unidades cada vez mais fortes comparáveis às estrelas da manhã e até amanhecer. As mães mais fortes poderiam até se tornar seres da lei. A mãe núcleo parecia estar exibindo Leylin. Já existem 40 colmeias diferentes aqui. Nosso alvo final é que eles matem todos os seres humanos no plano material principal. Ela disse indiferente.
Mesmo bilhões de vidas não eram de interesse para uma existência em seu nível. Eu realmente tenho que agradecer por sua ajuda. Mother Core agradeceu por Leyline devorar o Sol. Sua velocidade inata não podia deixá-la entrar no Barrens of Dawn e disparir tão rápido ou tão facilmente quanto Leyline podia no Fugiplane, então ela só foi capaz de assistir enquanto Leyline completava a tarefa. Com você devorando o Sol, nossos preparativos estão completos. A figura maciça da mãe núcleo apareceu, e uma intenção de matar emanou de seu corpo. Nesta guerra final, devemos destruir a glória dos deuses.